Meu nome é Cristal Veloso, sou aluna do mestrado profissional da UFRJ desde o ano passado e é com prazer que eu apresento o status atual do meu projeto nessa 8ª jornada ProMUS 2021. O título do meu trabalho é Estratégias de Ensino para Aulas Coletivas de Flauta Doce. A área de concentração é Práticas Interpretativas, a linha de pesquisa Pedagogia Instrumental, coordenador professor doutora Luísa Fagerlandi, orientadora professora doutora Patrícia Michelini Aguilar. Sobre o projeto. O produto que eu estou desenvolvendo é um caderno que auxilia o professor a dar aulas coletivas de flauta doce, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, porém no ensino fundamental, como público-alvo o aluno do ensino fundamental. A inovação que eu quero trazer com esse trabalho é a utilização da flauta doce tenor como ferramenta do professor. Normalmente se utiliza a flauta doce soprano como ferramenta dos alunos e a flauta doce tenor como ferramenta do professor. Essa flauta sendo maior, tendo som mais grave, ela funciona de uma forma mais adequada para que o aluno escute a voz do professor como uma voz guia. O impacto que eu espero com este trabalho é estimular o estudo das outras flautas da família da flauta doce, porque dessa forma o aluno conhecendo a flauta tenor, isso pode suscitar maior curiosidade dele para conhecer as outras flautas da família e dessa forma também acabar impactando no mercado de venda de flautas doces, porque dessa forma, conhecendo outras flautas, a gente consegue impactar esse mercado com a venda de instrumentos com valor agregado maior. Justificativa. Eu atuo profissionalmente na Yamaha Musical do Brasil já há 16 anos. E lá eu tive a oportunidade de criar o programa Sopro Novo Yamaha, que é um programa de musicalização através da flauta doce. Nesse programa, nós treinamos muitos professores em todo o Brasil. E na convivência com esses professores, eu percebi a necessidade da criação de um material para que os auxiliasse a dar aulas coletivas de flauta doce nas escolas. Então, a justificativa desse trabalho se pauta na minha experiência profissional. Sumário do caderno. Meu caderno vai se chamar Estratégias de Ensino para Aulas Coletivas de Flauta Doce. Na introdução, eu falo da importância do ensino coletivo desse instrumento e também falo da diferença entre o que é fazer a musicalização de um aluno e a iniciação musical deste aluno. Tratamos de formas diferentes neste capítulo e damos essas definições. A segunda parte é flauta doce tenor como instrumento do professor, onde eu justifico o porquê que a utilização da flauta doce tenor pode ser uma ferramenta de grande valia para o professor no ensino coletivo desses instrumentos. Canções pedagógicas, que seria a terceira parte ou o terceiro capítulo, eu dividi como se fosse um calendário escolar, porque todo professor tem uma dificuldade em encontrar repertório para cada uma das datas comemorativas que a escola comemora durante o ano. Então, ao invés dessas canções pedagógicas simplesmente, elas também estão divididas num calendário escolar. Canção para o Dia da Mulher, canção para o Dia do Índio, para o Dia do Trabalho, para o Dia do Professor e assim vai. Então, eu compus algumas canções, fiz uma pesquisa dentro das canções tradicionais brasileiras e também nas canções de trabalho. O próximo capítulo são estratégias para aulas coletivas de flauta doce, que é justamente o nome do caderno, onde eu descrevo exercícios que o professor pode fazer com os alunos, práticas que ele pode adotar nas aulas em que ele estiver trabalhando com os alunos na sala de aula. O quinto seria o desafio para o professor. O professor ele sempre toca as mesmas canções, as canções que ele vai ensinar para os alunos. Então eu fiz aqui uma sugestão de um repertório novo. Entrei em contato com compositores para que esses compositores pudessem escrever peças para a flauta doce tenor, sendo assim um desafio para o professor que vai ajudar a melhorar a performance dele como professor
E também a manter-se ligado nessa coisa do que é aprender algo novo. A gente está sempre acostumado a ensinar, mas a gente também precisa lembrar como é o processo de aprendizado que a gente tem pessoalmente, para ter mais empatia com os alunos. E finalmente, as referências bibliográficas. Uma amostra do calendário escolar. Aqui eu coloquei, como exemplo, 3 páginas deste calendário. Nestas páginas constam, no alto, à esquerda da página, a data e o que se comemora. E depois a partitura da música que eu estou sugerindo na comemoração daquele dia. Então, por exemplo, 8 de março eu coloquei Mulher Rendeira. E também coloquei uma letra diferente, uma letra que sugestiona e que sugere o aluno a pensar na posição da mulher dentro do mercado de trabalho. A segunda canção, que está aqui representando o Dia do Índio, foi uma canção composta por mim, que se chama Os Índios do Brasil. Eu fiz uma pesquisa do nome das tribos indígenas diversas que existem no Brasil ainda hoje e que existiam, e a canção fala, os índios já moravam no Brasil antes de nós. É uma canção bastante simples, fácil de se tocar na flauta e que os professores podem utilizar na comemoração desse dia. A outra canção chama-se Sindolelê, é para comemorar o dia 1º de maio, que é o dia de trabalho, é um canto de trabalho que fala sobre a colheita do cacau. Então eu achei que foram interessantes a escolha dessas canções, para mim suscitou muita reflexão, o que compor, o que pegar do cancioneiro, o que trabalhar, então tem sido um trabalho muito importante de reflexão e pesquisa. E também mostra as ilustrações que foram feitas pela ilustradora Safira Veloso Gonçalves. Sumário e status do caderno. Na verdade, eu criei aqui uma tabela onde eu coloco cada item do meu sumário, a atividade que eu tenho que fazer para completar este capítulo, esta parte do caderno, e o status, se já foi feito, se está em andamento ou não. Então, por exemplo, no sumário começa a introdução, ensino coletivo de flauta doce. Eu tenho que escrever e justificar com bibliografia o porquê que eu estou falando da diferença de musicalização e iniciação musical. Então, o status disso, essa pesquisa eu já fiz e já escrevi esta parte. Flauta doce tenor como instrumento do professor. Escrever e justificar com a pesquisa. Eu já fiz isso, então tá ok. Eu já escrevi e já justifiquei. Canções pedagógicas, a criação do tal do calendário escolar. Seria definir o calendário escolar orientado pelo MEC, então que músicas, que datas são essas que têm que ser comemoradas, escolher ou compor canções para cada data escolhida e buscar um artista que faça uma ilustração para cada criação. Então eu mostrei no exemplo anterior, no slide anterior, que essa parte do caderno, esse capítulo já está pronto, tá tudo ok. Estratégias para aula coletivas de flauta doce. Eu tenho que criar, pesquisar e selecionar atividades que possam ser aplicadas nas aulas coletivas de flauta doce. Isso está em andamento, eu ainda estou escrevendo. Desafio para o professor. Enviar convites para os compositores que eu gostaria que escrevessem as músicas para os professores tocarem. Isso eu já fiz. E receber as peças desses compositores e discutir com eles essas obras para colocá-las ou não no caderno, e isso está em andamento. E finalmente as referências bibliográficas. Como a pesquisa ainda está em andamento, como eu ainda estou trabalhando, as minhas leituras e definições ainda está em andamento. Mas essa tabela é uma tabela que serviu para organizar tudo que eu precisava fazer para concluir este trabalho. Sumário e status da dissertação. Bom, em paralelo ao caderno, que é o meu produto final de estratégias, eu também tenho que fazer um sumário da minha dissertação, que está caminhando paralelamente. Então também fiz uma tabela aí. Então no sumário, onde eu trato da introdução do ensino coletivo de flauta doce, eu escrevi, estou escrevendo ainda, né, um texto introdutório chamado Minhocas na Cabeça, que é tudo aquilo que eu tenho suscitado, que tem me suscitado de reflexão. Então ele está em andamento, eu já comecei a escrever, mas ele ainda está caminhando.
Na minha dissertação também, a flauta doce como instrumento do professor, eu já fiz uma pesquisa através de um questionário no Google, que eu tive que elaborar o questionário. Fiz essa pesquisa com 100 professores, recebi, fiz a compilação dessa pesquisa. E nessa pesquisa também tem relatos de experiência de professores que utilizam a flauta doce tenor na sala de aula. Então, esta parte dessa pesquisa em específico sobre a utilização da flauta tenor como instrumento do professor, isso já está concluído no meu trabalho. Canções pedagógicas do calendário escolar, essa parte do sumário da dissertação ainda, nessa área da dissertação, justificar a escolha das canções que compõem o calendário, eu ainda estou escrevendo. Por que eu escolhi a Mulher Rendeira? Por que eu compus a música do Índio? Por que eu coloquei a canção de trabalho lá do Sindolelê? Por que eu compus uma canção para o Dia da Criança, para o Dia do Professor? Então, eu tenho que justificar tudo isso e isso está em andamento. O próximo ponto seria estratégias para aulas coletivas de flauta doce, que é sobre os jogos que eu estou sugerindo que se utilize como estratégia para as aulas. Então, eu também estou fazendo pesquisas sobre experiência de fluxo, né? E eu preciso justificar isso com uma bibliografia mais fundamentada, e é exatamente isso, está em andamento agora. Eu estou fazendo justamente essas leituras e escrevendo. Desafio para o professor, o repertório. Então, a partir do momento que eu já conversei com os compositores e que eles estão escrevendo, eu estou descrevendo, nesta parte da minha dissertação, o processo de contato com cada um desses compositores, o porquê da escolha, a história de cada uma das canções, e isso também está em andamento. E referências bibliográficas, vocês sabem, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente acha referência. Então eu ainda estou selecionando tudo que vai entrar. Está em andamento também. E esse é o sumário da minha dissertação, que é exatamente o mesmo sumário do meu caderno, só que com conteúdos diferentes. Metodologia e cronograma. Essa tabela de metodologia e cronograma eu fiz juntamente com a minha orientadora no primeiro semestre de 2020. E lá nós determinamos que o levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo com relação à flauta doce tenor e as dificuldades que os professores têm ao dar aulas coletivas seriam levantadas nessa pesquisa ainda no primeiro semestre de 2020. Já no segundo semestre, nós iniciamos a elaboração e organização de exercícios, e isso deve perdurar até o final de 2021. Seleção de repertório a gente também começou no segundo semestre de 2020, e esse repertório a que eu me refiro é um repertório também que a gente vai usar nos exercícios com os alunos. E já no primeiro semestre de 2021, a composição e a criação de arranjos. Então, a composição dos compositores que estão trazendo as obras para a gente colocar no repertório dos professores, e também a composição de pequenos exercícios que vão compor aquela parte de estratégias para aulas coletivas. E a elaboração de textos de apoio para a minha dissertação, e a preparação da dissertação, que vai acontecer a partir do segundo semestre mesmo de 2021, onde tudo vai estar formatado direitinho. Fica aqui o meu muito obrigada ao FRJ, ao Promus, ao coordenador do curso, doutora Luísa Fagerlandi, a minha orientadora, Patrícia Michelini Aguilar, e aos meus colegas do Promus, e todos os professores que têm feito dessa jornada de trabalho, né? Não só essa 8ª jornada, mas toda a jornada que a gente tem tido durante o mestrado, uma coisa muito agradável, proveitosa e enriquecedora. Muito obrigada.